Tem uns 2 dias que eu fiquei pensando e vim aqui falar com vocês sobre uma questão. E não vai ser todo mundo que vai entender, não vai ser todo mundo que vai estar aberto a entender, ou talvez num nível mais profundo para entender o que eu quero dizer. Eu sempre fui uma pessoa, como terapeuta, e sempre frisei muito a palavra livre-arbítrio. Muito, muito mesmo. Você tem um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio. Quando eu vou entregar um oráculo, eu sempre falo dessa questão do livre-arbítrio, arbítrio que a gente tem, né? E eu estudando, né, me aprofundando, quem conhece aqui sabe que eu comecei um processo inverso, né? Eu comecei um processo onde eu criava coisas. E de repente eu me vi num outro processo que era o contrário, né? De buscar a minha cura e assim eu poderia criar o que eu quisesse. Mas realmente coisas que era bom pra mim, não coisas que poderiam me trazer sofrimento mais pra frente. E essa questão de livre-arbítrio, eu estudando, caiu uma ficha imensa sobre isso. Porque parece ser muito bom a gente ter livre-arbítrio. E aí caiu uma ficha pra mim, que talvez pode cair pra você, se você conseguir entender o que eu quero expressar, porque essa questão de autoconhecimento a níveis profundos, talvez é um pouco mais difícil. Eu me vejo, às vezes, não conseguindo expressar o que eu gostaria de expressar. O livre-arbítrio me trouxe muito sofrimento. Estranho, né? Porque ele parece que traz liberdade, mas o livre-arbítrio para mim me trouxe muito sofrimento. O livre-arbítrio que eu tenho me colocou em situações onde eu sofri muito. Me colocou em situações onde eu fui rejeitada, me senti rejeitada, em lugares onde reafirmaram todas as minhas crenças pelo meu livre-arbítrio. E aí a gente fica naquela que eu preciso olhar pra isso, que isso eu preciso me curar, que essa rejeição vem lá da minha mãe, papapá. E eu entendi que realmente isso é o que faz todo sentido. Mas isso só acontece quando eu estou indo pelo meu livre-arbítrio. Quando eu vou no livre-arbítrio, quando eu estou separada de Deus, quando eu estou desconectada de Deus. Foi tão engraçado, gente, quando eu comecei num processo, quem me acompanhava nas lives, eu falava as coisas e as coisas aconteciam. Eu estava nos lugares certos, na hora certa. Eu não tinha que fazer escolhas. Olha que lindo isso, eu não precisava fazer escolhas, porque eu estava sendo guiada. E aí eu me perdi no meio do caminho. Me perdi diante de algumas questões e tá tudo bem. E eu não consegui voltar mais no processo. E eu até me emociono falar, porque foram os dias mais lindos da minha vida. Foi esse processo. E aí alguns gatilhos me fizeram não querer mais. Uma parte minha queria e a outra não queria. E eu tive o livre-arbítrio. E eu entendi, gente, há 2 dias caiu uma ficha, que o livre-arbítrio só me fez quebrar a cabeça. E eu não quero mais quebrar a cabeça. Eu quero ser guiada. Quando eu me conecto com a mente de Deus, quando eu limpo todas as projeções do que as pessoas acham sobre mim, do que eu comprei, dos significados que eu dei para mim, para as outras pessoas, de como tem que ser, a gente não quebra mais a cabeça. Vou dar um exemplo muito específico. Eu olhei hoje meu cabelo e falei, nossa, meu cabelo tá lindo, meu cabelo tá natural. Eu tenho 36 anos, né? E eu sempre, por muitos anos, eu usei o cabelo preto. E eu não gostava do meu cabelo porque todo mundo falava que ficava bonito o meu cabelo preto por causa do meu olho. E eu não era que eu gostava de um cabelo preto, eu acho lindo. Mas era porque as pessoas falavam que ficava melhor. Então esse foi o significado que eu dei pro cabelo preto. E a gente fica o tempo todo dando significados. E seguindo o livre-arbítrio. Então, eu não quero mais seguir o livre-arbítrio. Eu quero ser guiada. E tá tudo bem se daqui uma semana eu ter a mesma sensação de não querer mais, de ter o meu livre-arbítrio, mas nesse momento agora eu escolho compartilhar minha mente com Deus, porque Deus é amor. Deus vai ver você seguindo o seu livre-arbítrio e vai deixar. E eu não estou falando sobre religião, tá, gente? Não é, e quem me conhece sabe que eu não... eu gosto de todos, mas não frequento nenhuma hoje. É sobre você entender que se eu sou imagem e semelhança de Deus,
Eu posso todas as coisas, né? Só que nem tudo me convém. Talvez se eu for seguir meu livre-arbítrio e vou por uma coisa que vai me trazer tanta dor, tanto sofrimento. Às vezes, quantas vezes eu me coloquei em lugares onde as pessoas acabaram comigo e eu estava ali. Eu tenho um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio acabou comigo. Então, Deus, na nossa mente, né? Deus que vive dentro de nós, vai deixar você ali quebrar a cabeça. Porque você é livre. Nós somos livres. Na Bíblia é bem claro que a gente vai pelo amor ou pela dor. Eu falando assim, parece que é muita questão de religião, mas não é, gente. Isso tudo, quando eu comecei a estudar a mente subconsciente, fui aprendendo tudo isso. E eu me deixei levar para níveis profundos e não fiquei no raso. Por quê? Porque no raso eu poderia criar milhões, que não é algo muito assim, é o que eu quero, mas não é algo... Eu preciso... minha cura era emocional mesmo. Eu não queria fazer fazer o inverso, parece que me deixava triste. E é tudo que a Bíblia, a gente interpretou muito errado, né? Então lá tá escrito, você vai pela dor ou pelo amor. Qual que é o amor? Quando eu sou guiada, quando eu entendo que quando eu estou compartilhando a mente de Deus, eu não preciso ficar sofrendo para escolher as coisas. Eu vou sendo guiada, eu vou no fluxo, como dizem os mais novos. E quando eu estou pela dor, aprendendo as coisas, que também faz parte, a gente vai pelo amor ou pela dor, outra interpretação errada que eu tinha, eu ia quebrando cabeça. Eu ia me colocando em lugares que não era pra mim, eu ia em lugares que não era contribuição pra mim. Então, eu quero que você reflita sobre isso, né? Eu escolhi ir a níveis profundos. Eu escolhi entender que minhas metas não significam nada. E mesmo assim eu tenho elas. Mas se não acontecer, tá tudo certo. Eu vou seguir o fluxo da vida. E tá tudo bem se amanhã eu não acordar bem e querer seguir meu livre-arbítrio. Mas pelo menos eu sei e tenho a certeza que com a mente, quando eu compartilho a minha mente com Deus, quando eu entendo que eu e Deus é uma pessoa só, que eu sou filha única dele, eu automaticamente não quebro a cabeça mais. Eu não preciso do livre-arbítrio. Eu sou guiada. As coisas acontecem, eu sempre vou estar no lugar certo e na hora certa. Eu não vou no sofrimento, não vou fazer projetos de sofrimentos, não vou colocar pessoas que vão me fazer sofrer na minha vida, não vou ter amizades que vão acabar com o meu psicológico, não vou ter clientes que vão me detonar, né, psicologicamente. Eu vou escolher, eu vou estar sempre nos lugares certos. Vai ter momentos que isso vai acontecer? Vai acontecer? De sofrimento? Lógico que vai, somos seres humanos, né? Mas é muito lindo isso, né? E hoje eu falando com uma pessoa, com a Dani, falei, Dani, eu tô naquela que eu não quero mais quebrar a cabeça em nenhuma área da minha vida. Não é sobre eu ir pronto e criar, porque antes eu tava naquela vibe lá atrás, né, que faz tempo que eu não estou. É sobre fazer mais dinheiro, não é sobre economizar. E tudo na vida é sobre fazer mais. Não deu certo esse relacionamento, é sobre fazer outro, criar outro relacionamento. Não, eu quero ser guiada. Eu não quero me esforçar mais. Eu não quero quebrar a cabeça mais. Eu escolho isso pra minha vida. E nisso está a paz de Deus, que era algo que eu sempre falava, né? E nisso está a paz de Deus. Então eu queria dividir essa questão. Vou resumir aqui o final da questão do livre-arbítrio para não ficar mal entendidos, né? Talvez nesse momento esse vídeo não vai significar nada para você. E para algumas pessoas vão significar. E não se preocupe se ele não significar nada para você, porque não é o momento ainda. Porque se eu escutasse esse vídeo lá atrás, talvez não significaria nada para mim. Mas hoje, como eu escolhi a buscar autoconhecimento a níveis profundos e não a níveis rasos, aquele autoconhecimento onde a pessoa quer criar bens materiais, que a pessoa quer isso, quer aquilo, não, eu escolhi fundo. E esse fundo, às vezes, traz um pouco de desconforto no começo, um pouco de dor. Mas quando você entende que tudo que falaram pra você é mentira, que tudo que você enxergou, todos os significados que você deu pras coisas também é mentira. São projeções, eles não existem. E nisso tá a paz de Deus. Vem uma paz profunda sobre isso. E aí, quando eu estou nessa mente compartilhada com Deus, eu posso criar qualquer coisa, mas eu só vou criar coisas que vai ser bom pra mim, que não vai me trazer sofrimentos lá no futuro. Porque às vezes uma coisa é muito bom pra mim aqui agora, mas e daqui 5 anos? Eu não me enxergo o parâmetro total da minha vida.
Então, quando eu acredito que eu estou sendo guiada, quando eu me permito compartilhar minha mente com Deus, eu estou indo no caminho certo. Não que aquele de dor e sofrimento que eu criei foi errado. Aquilo me fez eu amadurecer muito com aquilo. Mas quebrei muita cabeça. Muito. Né? E poderia estar até hoje quebrando cabeça, frequentando lugares que não é bom, tendo amizades que cada vez mais me levava para baixo, entrando em relacionamentos que não era contribuição, né? Então hoje eu escolho essa mente, a mente que busca autoconhecimento a níveis profundos e não a raso. E não importa o que está acontecendo, né? Gaguejei aqui, ao redor, né? O importante é que aqui tá tudo bem, né? Não importa o caos que eu estou vivendo, o importante é aqui. E se Deus é amor, eu só tenho amor, né? Se eu estou compartilhando a mente dele, eu tenho que chegar em todos os lugares amor. Então, resumindo, livre-arbítrio, a palavra já fala, você é livre. Só que o livre-arbítrio na minha vida só me fez quebrar a cabeça. Porque quando eu tenho que escolher ou fazer as coisas porque eu acho que vai ser bom, ou porque eu vou lá pra ver qual só me fez quebrar a cabeça. Quando eu entendi que eu tenho que ser guiada, que o melhor pra mim é ser guiada, quando eu compartilho a minha mente com Deus, eu não preciso escolher, porque eu só vou estar em lugares que é pra mim estar, vai ser sempre aquela sensação, estou no lugar, como que é a frase? Estou no lugar na hora certa. Sabe quando você tava, às vezes a gente fala, escuta muito, né? Estava no lugar, a pessoa errada no lugar errado. Eu quero estar, quando você está com a mente compartilhada de Deus, você sempre vai ser a pessoa que está no lugar certo na hora certa, tá bom? É isso que eu queria compartilhar pra vocês. Talvez eu vou fazer outro vídeo sobre isso, porque talvez eu não consigo expressar nesse vídeo, não consegui expressar o que eu queria dizer pra você, tá? Eu vou escutando meu vídeo, vou vendo onde eu preciso melhorar. Era uma coisa que eu queria muito, a cura da minha comunicação, eu conseguir passar tudo o que eu sei. Eu estudei muito, ontem até falei com meu irmão, eu estudei tanto no ano de 2022, eu superei todos os meus limites. Eu era uma pessoa que não gostava de ler, eu era uma pessoa que era mais da ação. E eu não, mudei completamente em 2022. Eu li vários livros, vários inúmeros. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste com essa questão de eu ter deixado essa mente compartilhada de lado por um gatilho, eu fiquei muito feliz com tudo que eu cresci no ano de 2022, né? Que esse livre-arbítrio também me fez chegar onde eu cheguei pela questão de falar, poxa, cara, eu não quero mais quebrar a cabeça. Eu quero ter a mente compartilhada de Deus, eu quero ir a níveis profundos de autoconhecimento. Eu não quero ficar como essas pessoas no raso. Eu quero entender que eu posso criar tudo, mas primeiramente eu preciso olhar pra mim a níveis profundos e entender que minhas metas não significam coisa alguma, tá bom? Era isso que eu queria passar pra vocês. Me conta se vocês entenderam, me conta se vocês não entenderam. Eu quero que vocês me contem, tá bom?